Senhor. Que ele seja esse homem valoroso aos teus olhos, Senhor. Agradeço a Deus aqui com a oportunidade. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Já vai para a sua vida comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira carta de João. Primeira carta do apóstolo João. Nesta noite, louvado seja Deus. Semana passada a gente meditamos aqui, naquela temática onde falava dos 3 tipos de amor: amor próprio, amor ao próximo e amor a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Por isso que a gente meditou na semana passada. E vamos continuar dentro dessa temática de amor. Porém, hoje nós vamos falar. Semana passada a gente falou de 3 tipos de amor que nós devemos amar: amar a Deus, amar a mim mesmo e amar o próximo como a mim mesmo. E hoje nós vamos falar sobre um tipo de amor que nós não devemos amar. 1 João, capítulo número 2, versículo de número 15. Quem achar primeiro pode ir até aqui à frente. Louvado seja Deus. Quem achar primeiro, 1 João capítulo 2, versículo número 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16, pode ler 16 também. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Glória a Deus. Qual é o tipo de amor que nós não devemos amar? O mundo. Nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. Por qual motivo? Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós vamos falar nesta noite desse tipo de amor que nós não devemos amar. Que tipo de amor é esse, pastor? O amor para com o mundo. Aqui João, ele vai falar, repetindo o versículo que a pastora leu, 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí o versículo 16 vai dizer o porquê. Porque tudo que há no mundo, primeiro, a concupiscência da carne. Então, significa que quando João está falando aqui, que eu não devo amar o mundo, João ele já caracteriza aqui o primeiro tipo, ou a primeira
demônios. Agora tu viste Jesus dizer assim: em meu nome tu expulsa a tua carne? Tu viste Jesus dizer assim: em meu nome tu expulsa a concupiscência da tua carne? Tu viste Jesus dizer assim: em meu nome tu expulsa a tua natureza ruim? Por que Jesus não falou isso? Porque isso, irmão, é uma decisão pessoal de cada um. E o tratamento que o Senhor faz em nós através da nossa decisão. Você lembra do vaso na mão do olheiro? Ele se quebrou na mão do olheiro. Mas a pergunta é: mesmo quebrado, ele saiu da mão do olheiro? Permaneceu na mão do olheiro, bem quebrado. Aí o que foi que o olheiro fez? Tornou a fazer outro vaso conforme lhe pareceu bem aos seus olhos. Aqui fala do crente que está na mão de Deus. Ele mesmo quebrado, mesmo com a natureza ruim, reconhecendo: Senhor, a minha natureza é ruim, eu tenho vontade de mentir, de me prostituir, eu estou na tua presença, mas a carne ainda está em mim, eu estou na tua presença, mas estou com vontade de voltar para o mundo, eu estou na tua presença, mas me dá vontade de praticar as coisas que eu praticava no mundo. Senhor, mas não me deixa sair da tua mão, porque na tua mão o Senhor vai tratar comigo, na tua mão o Senhor vai me deixar do jeito que o Senhor quer. Aí o Senhor vai tratando com o crente, o Senhor vai moldando o vaso, vai transformando o vaso e vai deixando o vaso do jeito que Ele quer, não do jeito que o vaso quer. Porque a natureza não se expulsa no nome de Jesus. A natureza tem que ser tratada por Jesus, porém Jesus só trata quando o homem reconhece que necessita de mudança. Sabe qual é o maior defeito dos crentes? É achar que não precisa de mudança. A gente precisa de tratamento de Jesus todo dia. O que é que João disse aqui? Não ameis o mundo, nem aquilo que o mundo há, porque tudo que há no mundo não é do Pai. A concupiscência da carne, a sua natureza. Se você amar o mundo, a sua natureza, a sua pessoa carnal vai praticar o pecado que há no mundo. Porque tem muitos crentes que se convertem hoje e amanhã está de volta no mundo, porque na realidade não houve um arrependimento sincero. Não houve um arrependimento sincero para buscar o tratamento de Deus. Porque arrependimento exatamente significa isso: é uma mudança. Se arrepender é mudar. É mudar a conduta, mudar os pensamentos. Só que a minha carne é mais forte do que eu. A sua carne é mais forte do que você. Mas eu não consigo expulsar ela no nome de Jesus. Eu queria achar um texto aqui na Bíblia dizendo assim: Jesus dizendo: ei, em meu nome, expulsa a tua carne que ela saia. Mas não tem. Então a minha carne, ela quer me matar todo dia, ela quer me destruir todo dia, ela quer me sepultar todo dia, ela quer me tirar da presença de Deus todo dia. Mas aí eu tenho que ficar como vaso na mão do olheiro e dizer: Senhor, mesmo quebrado, trata comigo, mesmo quebrado, me molda, me transforma, não me lança fora da tua presença. É assim que você tem que fazer. Você tem que reconhecer a sua natureza carnal. Você tem que reconhecer a sua concupiscência carnal, porque senão ela vai te lançar de volta no mundo. E você vai amar o mundo e aquilo que no mundo há. Irmão, e uma coisa eu vou dizer: peço a Deus que nunca aconteça comigo. Mas pessoas, até pastores, que já foram pastores por vários anos,
e saíram da presença de Deus, eles testemunham que era melhor não ter conhecido a Deus do que ter conhecido, feito a obra de Deus e ter saído da presença. Porque para voltar é inocente. Porque, como já foi falado aqui, além dos que acompanharam no passado, vem mais 7. E o último estado fica 7 vezes pior do que o primeiro. Igreja que ora tem discernimento espiritual. Certa vez veio um pastor aqui de Natal, eu não conhecia, que uma irmã indicou, aí veio pregar aqui. E eu conversando com aquele pastor, em todo momento eu não sentia a verdade, desde que ele estava aqui no culto pregando. Senhor, tem alguma coisa errada nesse pastor. Alguma coisa está errada. Mas de repente, porque tem momentos que nós estamos com discernimento, e tem momentos que nós não estamos. E a pastora nesse dia, como também tem dia que eu não estou e ela está, nesse dia eu estava com discernimento e ela não estava. Tem dia que ela está e eu não estou. Então quando eu estou, eu vejo que ela não vê. E quando ela está, ela vê o que eu não vi. E de repente, eu vi a pastora juntamente com aquela irmã, conversando sobre aquela irmã, e a pastora elogiando ele, que palavra poderosa, e lá vai, não sei o quê. E quando ele foi embora, eu disse, pastora, aquele irmão, ele não é compreendido a Deus. Aquele pastor brinca de fazer a obra de Deus. Eu não disse isso notar, eu disse a pastora. Quando foi, e aí eu disse para Deus, falou comigo que tem algo errado na vida dele. E é relacionado à mulher. Quando foi todo dia a pastora conversando com a irmã, aí a irmã abriu o jogo. Que o pastor vivia em adultério, tinha adulterado, separou de uma mulher, fazia pouco tempo, e lá vai aquela coisa toda, e tinha adulterado, mas tinha se arrependido, e não sei o que, lá vai. Resumindo o contexto, sabe onde é que está esse pastor? Um dia desse ele mandou uma mensagem para mim, lá da Natal, mandou uma mensagem para mim, me pedindo dinheiro. Nós não devemos
Então tenha cuidado com a sua carne. Tenha cuidado com os desejos carnais. A sua carne não se expulsa no nome de Jesus. A sua carne tem que ter tratamento de Jesus. E esse tratamento começa através de um arrependimento sincero. Em segundo lugar, João diz assim: a concupiscência dos olhos. Se alguém puder achar em Mateus capítulo 5, para fazermos a leitura do versículo de número 29. Mateus capítulo de número 5, e quem achar primeiro pode vir aqui à frente. Mateus capítulo de número 5 e versículo de número 29. Em segundo, a concupiscência dos olhos. Louvado seja Deus. Mateus 5 e 29. Glória a Deus. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. A concupiscência dos olhos fala dos pecados que nós praticamos pela nossa visão. Aquilo que nós vemos que nos faz pecar. Você lembra que quando interrogaram Jesus lá, aqui no capítulo 5, mesmo do contexto, acerca do divórcio, que disseram assim: Senhor, Moisés disse que o homem pode lavar a carta do divórcio para a mulher de qualquer motivo. Aí Jesus chega e diz: por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. Deixará o homem pai e mãe, se unir à sua mulher e tornar-se os dois uma só carne. E aí Jesus ele vai continuar e vai dizer: porém, aquele que ao menos olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já praticou adultério com ela. Concupiscência dos olhos fala dos pecados que praticamos com a nossa visão. Isso aqui não é só para homem, é para mulher também. Se os seus olhos veem e o teu coração desejou, já adulterou. Olha só, olha só como a graça é uma lei mais pesada. A lei da graça é uma lei mais pesada, mais rigorosa do que a lei de Moisés, do Antigo Testamento. Porque na lei de Moisés, o adultério, preste bem atenção, para ser configurado como adultério, o homem e a mulher têm que ser pegados no ato adultério. Tem que ser pego em flagrante no ato do adultério. Aí pego em flagrante tem que morrer o adúltero e a adúltera. Mas Jesus diz aqui que na lei da graça o homem não precisa praticar o ato e nem ser pego em flagrante. É só ele olhar e desejar, já adulterou. Olha só, pecado praticado pela visão. Irmão, nós estamos em uma era que nunca foi tão fácil adulterar. Como é, pastor? Nunca foi tão fácil adulterar. A maioria dos crentes, e peço a Deus misericórdia para que nós não estejamos incluindo no que eu vou falar. A maioria dos crentes tem praticado o adultério através das redes sociais. Como é, pastor? Eu não vim fazendo vídeo falando com outro povo, pastor. Eu não vim fazendo vídeo chamada, pastor, e conversando com outro povo que não é meu marido. Quando você vê uma foto daqueles camaradas lá musculosos, só de cueca, e você deseja, já adulterou. Não é assim que a Bíblia diz? Quando o varão vê uma foto daquela mulher lá que passa direto lá na internet lá, às vezes só
igual a chave naquele programa do Chapolin. E agora, quem poderá nos defender? Só Jesus. É só o sangue do poder dele. E agora, quem poderá nos defender? Jesus chega e diz: eu, mas você se arrepender. Estamos vivendo um tempo difícil ou não estamos? Porque no Antigo Testamento era necessário praticar. Aí Jesus vem na lei da graça e diz: se olhar e desejar, já liberou. E agora, como é que a gente resolve esse problema? Só ter o coração ungido, a mente ungida, o olho ungido, o corpo ungido. Tudo tem que ser ungido. Sabe qual é a minha oração que eu faço? Desde que eu me converti, eu voltei para a presença do Senhor. Todas as vezes que eu estou orando, eu digo: Senhor, que os teus olhos sejam os teus olhos. Jesus olha para uma mulher desejando ela. Jesus, que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos. Jesus tem pensamento puro. Jesus, que o meu coração seja o teu coração. Jesus tem coração puro. Jesus, que os meus sentimentos sejam os teus sentimentos. E encerro dizendo: agora eu estou pedindo tudo isso ao Senhor, mas eu não sou o Senhor. Eu continuo sendo homem. E como homem, que todos os meus desejos da carne estejam voltados totalmente para a minha esposa. Quando eu olhar para a minha esposa, que ela seja a mulher mais atraente, mais bonita, mais tudo que eu preciso. Pronto. Blindei a minha mente e o meu coração. Isso também serve, essa oração também serve para no. Pronto, eu vou copiar dele. Serve para a mulher. Senhor, que os meus pensamentos sejam os teus, que os meus olhos sejam os teus, que a minha boca seja a tua, que o meu coração seja o teu, e a minha carne, o meu desejo, eu já sou homem. Eu sou homem, irmão. Que o meu desejo esteja totalmente voltado para a minha esposa. É assim que o homem tem que orar e que a mulher de Deus tem que orar. Concupiscência dos olhos. É um dos pecados mais difíceis de vencer. Por quê, pastor? Porque os meus olhos veem, meu coração deseja, mas quem está ao meu lado, à minha volta, não consegue ler o que o meu coração está desejando, nem ver o que meus olhos estão vendo. É por isso que é um dos pecados mais difíceis de se lutar. Só aqueles que verdadeiramente entendem a Deus. E quando os seus olhos pecar, automaticamente peça perdão a Deus. Porque em algum momento, mesmo vigiando, os nossos olhos podem nos levar a pecar. Aí o que é que a gente faz? Senhor, me perdoa. Pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, mas não me lança fora da tua presença, e não retira de mim o teu Espírito Santo. Louvado seja Deus. Tenha os seus olhos ungidos. Olha, de crente não é para estar vendo qualquer porcaria, irmãos. E olha que a gente vê muita porcaria. Essa é a realidade. Porque nós estamos no mundo. E o mundo é cheio de porcaria, mas nossos olhos têm que ser ungidos. Aquelas porcarias que infelizmente a gente vê no mundo não podem nos levar a pecar. E se em algum momento pecarmos, a gente vai lá para João capítulo 1, ou é capítulo 4, quando João diz assim: filhinho, não pequeis, mas se porventura pecarmos, sabeis que vós temos advogado fiel, Jesus Cristo, o justo, que nos justifica diante do Pai. Diga graças a Deus, engrandeça de palmas para Jesus, porque Ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, em terceiro lugar, e a soberba da vida. Soberba da vida. Quem pode achar em Provérbios capítulo 11, Provérbios de número 11 e versículo de número 2. Provérbios de número 11 e versículo de número 2. Quem achar
primeiro com a minha frente fazer a leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 11 e versículo de número 2. Para encerrarmos. Pode procurar Provérbios 16 e 18. Logo após a diaconisa, você vê ele. Aleluia. Provérbios 11, 2. E vai dizer assim: Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes estão a sabedoria. Amém. Amém? Provérbios 16 e 18. Louvado seja Deus. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, e a altivez do espírito precede a queda. Esses dois textos que a gente leu falam a mesma coisa. A soberba destrói a vida do homem. A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito leva à queda. E o que é soberba? Soberba não é autoestima, irmão. Não é pecado a gente ter autoestima. A gente tem que entender isso. Autoestima é você se sentir bem. Autoestima é você saber que você é capaz. Autoestima é você entender que você é e pode ser um vencedor. Autoestima é motivação para você conquistar. Não é pecado você ter autoestima. O amor próprio faz você ter autoestima. O amor próprio
Tem que ir para cima do gigante, irmão. Eu tenho um projeto que cabe a minha esposa, eu não tenho. E quando acontecer desse projeto ser realizado, todo mundo verá. Mas eu luto para que esses projetos venham a ser realizados. Eu batalho, eu estudo, eu pesquiso, eu tenho pestana, eu aprendo para poder os projetos ser realizados, porque Deus me prometeu, mas Ele não vai fazer se eu não fizer a minha parte. Eu me acordo cedo de madrugada, oro, começo a estudar, queimar pestana, pesquisar. Senhor, o projeto é esse. Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou conquistar? É assim, irmãos. Porque Deus Ele dá sabedoria, Ele dá inteligência. Você já viu alguém? Eu não sou professor de português, graças a Deus, eu tenho uma professora aqui que vai lá e corrige. Eu não sou professor de português, talvez fosse escritor. Mas coloquei o desejo no meu coração de começar a escrever livro. E já escrevi um livro e já publiquei. Pastor, não é assim, porque quando a gente sonha, a gente corre atrás de nossos sonhos. Agora, para isso, eu fui para onde? Uma pesquisa. Eu fui trabalhar. Eu passei 2 dias inteiros pesquisando só sobre isso. Como é que eu fazia? Quais são as estratégias? O que é que eu preciso fazer para começar? Fui juntando as peças, montei o quebra-cabeça, pronto. Agora eu vou começar a ficar. É o primeiro de muitos que ainda vem por aí. Assim eu creio. Então nós temos que ter o quê? Nós temos que ter força, coragem e não soberba. A soberba, ela precede a queda, a ruína. Todo soberbo ele tem uma vida arruinada. Ele pode ter rios de dinheiro. Ele pode ter rios de dinheiro, mas a vida dele é arruinada por causa da soberba. Porque Deus ele dá graça a quem? Aos humildes, mas ele despreza os soberbos. Infelizmente, e a gente encerra, infelizmente na casa de Deus, o que está sobrando é soberbo. A maioria dos obreiros é tudo soberbo. Obreiro não quer ficar ao lado de pastor que não tem soberba não. Obreiro não quer ficar ao lado de pastor que não ensina ele a ganhar dinheiro não. Obreiro não quer ficar ao lado de pastor que não ensina ele a ser famoso não. Os obreiros hoje em dia não querem ficar ao lado do pastor para aprender a verdade. Querem aprender como é que ser famoso, como é que ganha dinheiro pregando a palavra, como é que fica famoso na internet. Não, tudo isso é consequência. A Bíblia diz que Jesus era famoso. A fama de Jesus percorria todas as aldeias. Jesus era famoso. Era tão famoso que a gente até hoje continua falando dele. Se Jesus quiser fazer isso, ficar conhecido no mundo, ele vai fazer, mas eu não preciso de soberba para isso. Isso vai acontecer naturalmente na vida daquele que ele promete. Não precisa usar de estratégia, não precisa usar de mentira, não precisa usar de engano. Tudo que Jesus prometeu você vai conquistar é uma verdade. Se tem muita gente na internet mentir, deixa eu mentir. Mas você pode usar a internet para falar a verdade, para divulgar a verdade. Se Deus te revelou, fala. Se Ele não revelou, se cala. Você não precisa falar porque Ele é impressionado. Fala o que Deus mandou. Então, uma vez eu estava fazendo uma live, esse pastor falando comigo até hoje. Eu estava lá em Parnamirim, inclusive com o pé de Jesus eu vou voltar a fazer as lives. Eu estava lá em Parnamirim, a gente estava só para uma campanha de meia-noite. Nessa campanha Deus fez muita coisa, foram até o fim denunciado, não foi? Essa campanha. O problema que ele estava nos olhos. Aí, de repente, um pastor comentou. Eu esqueci o nome dele agora.
Aí quando ele comentou lá, Deus jogou no meu coração. E eu comecei a entregar para ele. Eu disse para ele, ó, você comentou aí agora, eu sei que o seu nome é assim, assim, assim. Eu não sabia que ele era pastor, porque lá apareceu só o nome. Mas Deus me revelou na hora que era pastor. Se você é pastor, você tem passado muita coisa, tudo está gravado, sem procurar lá que a gente acha. Você tem passado muita coisa no ministério. Jesus me fala que você está pensando em desistir da obra. Você está pensando em desistir da obra, desistir de tudo, mas assim diz o Senhor, não desista, porque ainda tem muita coisa para Jesus fazer na tua vida. E Jesus está te restaurando, irmão. Na mesma hora esse pastor comentou, dizendo, eu realmente estava pensando em desistir da obra. E de repente eu vi essa live aqui e resolvi entrar. E na hora que eu entrei e comentei, Jesus já falou comigo para mim não desistir. Até hoje, quando esse pastor está passando por batalha, ele pegou o meu WhatsApp, ele manda mensagem para mim, pastor, olha por mim, que eu estou passando por uma batalha assim, 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 mas não desistir do ministério. Então quando Jesus fala, a gente fala. Quando Jesus manda, a gente fala, mas a gente não precisa estar inventando para impressionar ninguém. Se Jesus mandou, mandou. Se não mandou, mandou. Acabou. Porque a nossa intenção é glorificar o nome do Pai. Amém? Louvado seja Deus. Então diga graças a Deus, glorifica Ele com palmas para Ele, que Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fique de pé em nome de Jesus. Não ame o mundo. Essa é a mensagem de hoje. Não ame o mundo. Semana passada ele falou que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo e a nós como a nós mesmos. E a nós mesmos. E hoje o recado de Deus é: não ame o mundo, e nem aquilo que o mundo oferece. Concupiscência da carne, obra da carne, concupiscência dos olhos, pecados praticados através da nossa visão e soberba da vida, que precede a queda, a ruína. Muitos pastores que pregavam no altar e faziam fogo descer do céu. E Deus começou a exaltar na terra, caiu o salcar de quê? Da soberba. Quando Deus começou a usar, começou a vir o quê? A